Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. A SAF do Santa Cruz pode melar, torcedor. Pois é o que disse um dos investidores da SAF do Santa Cruz, Irã Barbosa, porque ele disse que a SAF ainda não é certa. A gente vai explicar, vamos trazer aqui a fala dele, vamos contextualizar, vamos falar algumas coisas que a gente já apurou nessa manhã, nessa manhã e tarde desta sexta-feira, e informar aqui a vocês, torcedores do Santa Cruz Futebol Clube. É um assunto muito chato, torcedor, um assunto muito delicado, porque é o seguinte, tá? O Santa Cruz, uma vez se tornando SAF, ele vai deixar de sustentar muitas famílias que dependem do Santa Cruz de formas ilícitas. Você sabe o que é que eu estou dizendo, torcedor? O Santa Cruz, ele é meio de vida para muita gente. Ele foi meio de vida para muita gente ao longo desses 40 anos. E uma vez sendo SAF, essa torneira vai ser fechada. Esses meios de vida que era proporcionado pelo Santa Cruz para diversas famílias também vai ser encerrado. E aí tem muita gente que não quer deixar o Santa Cruz seguir. Eles acabaram com o Santa e não quer deixar o Santa Cruz se libertar deles. Mas a gente está aqui fiscalizando tudo e vamos contextualizar, vamos dizer a vocês aqui a nossa opinião, tá bom? Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, torcedores. Então, é uma situação delicada, tá? E a gente vai trazer todas as informações para vocês. Um dos investidores da SAF do Santa Cruz, Irã Barbosa, ele esteve ontem, com Edinaldo Santos e João Vitor Amorim na Rádio Jornal. E aí foi explanado tudo. Quem tinha dúvida, torcedor, tirou todas as dúvidas com a entrevista do Irã Barbosa. Se você não assistiu, tá? A gente vai deixar aqui na descrição. A gente até parabeniza, tanto o João Vitor quanto o Edinaldo Santos pelas perguntas. Espremeram muito lá. E é isso que o torcedor do Santa queria que fosse uma entrevista muito boa. E foi, tá? Na descrição do vídeo, torcedor, a gente vai deixar o link da entrevista para vocês assistirem, torcedor. Então, assim, é muito boa e vale a pena, sim, você assistir. Todo mundo tá vendo aí, a situação do Santa Cruz dentro de campo, torcedor. Santa Cruz hoje, ele tem um time que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série D, com mais duas peças ali, o Arruda cheio. O Santa Cruz tem tudo para subir para a Série C do Campeonato Brasileiro nesse ano, subir de passagem, tá? Isso é uma opinião minha. O retrofit do Santa Cruz, do Arruda, está contratado. O arquiteto que fez a Arena MRV, a Arena do Galo, do Atlético Mineiro, chega na próxima semana para falar para o torcedor o projeto que será feito no Arruda. O que é um retrofit, torcedor, como a gente falou no vídeo de ontem. O retrofit, ele vai modernizar o Arruda. Inclusive o Irã Barbosa fala nessa entrevista. Então está contratado o retrofit, torcedor. Um centro de treinamento que será o melhor da América Latina, segundo o investidor Irã Barbosa, vai ser construído. Já está muito bem adiantado com um terreno para fazer essa construção. Mas tudo isso, torcedor, só será possível se a SAF do Santa Cruz for implementada. Se a SAF for oficializada e começar a trabalhar no Santa Cruz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o investidor da SAF do Santa, Irã Barbosa, falou que ainda a SAF não está aportando dinheiro no Santa Cruz por conta da instabilidade política. O que é instabilidade política, torcedor? Brigas políticas. É o que a gente falou no início do vídeo. Pessoas que não querem largar o osso, pessoas que querem estar sempre tumultuando. Vocês lembram que um tempo atrás, um dos investidores da SAF, nesse próprio microfone aqui do Cash Coral, na entrevista que a gente fez, foi o Márcio Cadá, ele falou que tinha tricolores comprando
crédito de credores para ter um poder de barganha na recuperação judicial. Mas não foi divulgado nomes dessas pessoas. O Irã Barbosa, ele ontem na entrevista, ele deixou claro que tem 3 a 4 conselheiros que foram na Farias Lima. Farias Lima é uma rua lá em São Paulo, tá, torcedor? Eu fiquei sabendo isso há cerca de 40 minutos antes de gravar o vídeo. Eu nem sabia que Danada era Farias Lima. Eu achei que fosse algum investidor, alguma empresa, alguma coisa desse tipo. Mas quando eu fui procurar saber, no Google mesmo, de Farias Lima é uma rua em São Paulo. Foi na Farias Lima tentar barrar a SAF do Santa. Com um grupo de investidores lá, um grupo de investimento, alguma coisa desse tipo aí. Dizendo, assim disse o Irã Barbosa, que a gente vai trazer aqui, tá? Que se fosse investir dinheiro no Santa, ia tirar o nome desse fundo lá. Ou seja, o Irã que falou. Mas veja, lá atrás foi dito o Márcio Cadar falou que tinha um grupo de tricolores que estava comprando crédito. O Santa Cruz até lançou uma nota oficial e divulgou que só iria tratar com pessoas que fossem oficializadas, que estivessem tratando com o Santa para negociar esses créditos. E agora, um dos investidores da SAF do Santa disse que tem 3 a 4 pessoas no conselho deliberativo do Santa que estão querendo barrar a SAF do Santa Cruz, torcedor. Nem foi divulgado lá atrás, quando o Márcio Cadar disse que era pessoas tricolores comprando crédito, e nem o Irã Barbosa falou quem são esses conselheiros. E aí o torcedor precisa saber. O Santa Cruz agora está em 45 do segundo tempo. Uma fase decisiva para se tornar SAF, onde todo torcedor quer, para fazer uma faxina nesse clube, para o Santa Cruz seguir adiante, para que todos esses projetos ditos pelo Irã Barbosa na entrevista, eles sejam nascidos, né? Eles sejam executados. Mas para isso tem que se tornar SAF. E aí fica essa briga em redes sociais. Os perfis fakes já estão atuando. Inclusive fizeram um texto aí, estão divulgando com a apuração do Cash Coral e falaram até o nome do empresário. Torcedor, se você não vê nada no Cash Coral, nem nas redes sociais, já saiba que é fake, tá? Já saiba que é fake. E aí a gente precisa que o Santa Cruz pronuncie, o Bruno Rodrigues pronuncie para dizer quem são essas pessoas. O Irã Barbosa, já que ele disse que tem 3, 4 conselheiros, inclusive um deles, que é de uma empreiteira grande aqui do Nordeste, foi lá. Então assim, é preciso que diga para o torcedor ficar sabendo quem são esses falsos tricolores. Aqui eu já digo logo, falsos tricolores, tá? Porque aí não estão pensando no clube nem na nação, que tem 5 milhões de torcedores, não. Estão pensando única e exclusivamente em si próprio, para tirar proveito do Santa Cruz. E o torcedor precisa saber quem são essas pessoas. Então que o Irã Barbosa se pronuncie, o Santa Cruz se pronuncie, porque o torcedor precisa saber quem são essas pessoas. Então, aqui ó, tá uma opinião do jornalista Fábio Mendes, do meu amigo Fábio Mendes. Ele fala aqui ó, que o conselho não tem poder de veto, é bronca pequena. O sócio na AGE vai aprovar. Mas o problema vai ser, torcedor, na recuperação judicial. A gente vem falando isso sempre. Esses tricolores que compraram créditos, ninguém sabe quem são eles. Ninguém sabe qual é o pensamento deles. Eles podem travar para ter um poder de barganha lá na recuperação judicial. Então assim, as coisas, ó, chegou a hora da onça beber água. Então o torcedor precisa ficar sabendo. Os investidores da SAF do Santa sabem quem quer prejudicar. O Santa Cruz sabe quem quer prejudicar e não informa. O torcedor tem que ficar sabendo, torcedor. A gente vai passar agora um trecho da entrevista do Irã Barbosa para vocês entenderem o qual problema está tendo no Santa Cruz. O problema é gigante, torcedor. É gigante, tá? Deixa teu comentário aqui. Na descrição do vídeo tem a entrevista para você assistir completa. São mais de 2 horas de entrevista, muito boa. Feita por João Vitor Amorim, da Rádio Jornal, e o Edinaldo Santos. Tá bom? Agora vocês vão ver o que o Irã Barbosa, um dos investidores da SAF de Santa Cruz, falou, torcedor. É muito grave o que ele falou, mas precisa revelar os nomes para o torcedor ficar sabendo. Forte abraço, saudações tricolores. Um negócio, mas uma coisa que eu quero deixar muito relacionada aqui com o torcedor existe um jogo de bastidor poderosíssimo hoje dentro do Santa Cruz.
E eu não estou falando, eu tô falando, você pega ali no conselho, tem umas 3, 4 pessoas que não estão dispostas a botar a cara, mas é impressionante o que esses caras têm feito para derrubar a SAF. Teve um conselheiro que literalmente foi na Faria Lima, e um cara de uma empreiteira muito forte aqui do Nordeste, falando que essa empreiteira dele não faria negócios com um fundo que colocasse dinheiro dentro da SAF de Santa Cruz. Caramba. Então, assim, isso... É muito sério, né? Isso é uma coisa muito... Isso é uma coisa muito grave de fazer. E Esses nomes podem ser dados, João? Eu não vou, porque essas pessoas não tiveram a coragem de botar a cara para criticar. Uhum. E não tiveram a coragem de sentar com a gente para ter uma conversa saudável sobre Santa Cruz. Então eu acho que elas não merecem ser citadas aqui, mas eu acho que facilmente o torcedor vai saber identificar na hora que você abrir a votação. Na hora que você abrir a votação da SAF ali, eu te garanto que essas pessoas vão estar na coluna do não. Ou então não vão ir no dia. Porque a gente precisa deixar isso muito claro. Essa instabilidade política, ela cria um custo muito alto. E o Bruno está sendo um herói. Olha, gente, eu vim aqui hoje de novo, eu peço desculpa, Bruno. Você foi um cara sensacional com o clube, um cara sensacional com a SAF, mas eu preciso que o torcedor saiba que você está enfrentando um outro lado da moeda calado, que ele está sendo um herói. Ele está sendo um herói, tá? De não só estar cumprindo todos esses compromissos em dia, como ele sempre fez, não só está fazendo isso com hombridade de levar essa proposta de novo. Você sabe qual que é a parte dessa proposta, dessa instabilidade política que mais irrita? Uhum. A nossa proposta vai a leilão. Uma vez que for aprovado no Conselho, uma vez que for aprovado na AGE, ele vai para a RJ, o juiz, ele não vai falar assim, toma, Irã, a SAF é de vocês, investidores. Vocês podem empatar, né? Ele manda primeiro essa proposta a leilão. Qualquer pessoa que quiser oferecer mais dinheiro pelo Santa Cruz, pode oferecer, mas tem que oferecer na frente do juiz. Tem que apresentar garantia, tem que mostrar capacidade de viabilidade financeira. E você acha que na questão política alguém vai aparecer com uma proposta dessa? Cara, não, e é isso que me irrita. Porque, sabe, uma coisa é você virar e falar assim, eu acho que tem uma proposta melhor. Outra coisa é você ir lá no leilão e dar mais, ofertar mais. E de repente, se você ofertou uma quantidade muito grande, eu posso ir lá, talvez, e oferecer o mesmo tanto que você, eu tenho essa preferência, por estar passando todo esse problema. Mas eu posso também falar, cara, de novo, parabéns, você conseguiu montar um modelo financeiro melhor do que o meu e isso vai fazer bem para Santa Cruz. Agora, Irã, você está colocando... Mas só para ficar claro, vocês... Vamos lá, preocupa muito. Eu acho que muito do problema que a gente tem aqui hoje vem dessa instabilidade política que é gerada de bastidor. Porque, vamos lá, a gente veio, ajudou a formar um time que a gente acha que é referência hoje na Série D, coisa que o Brasil não imaginava que era possível de montar para um time na Série D. Então você diz ajudou com aporte financeiro? Não, a gente ajudou primeiro ajudando a trazer um belo de um elenco, que é patrimônio do Santa Cruz. Amanhã, se alguém quiser da Série A quiser vir tirar o Galhardo, ele vai ter que pagar dinheiro pro Santa Cruz tirar. Não custou nada para colocar ali, mas para tirar tem que pagar o Santa Cruz. Mas tudo isso está na folha do Santa Cruz. Isso. E dois, o crescimento de receita grande, mas ainda não é o suficiente, tá? Santa Cruz ainda tem problemas e, por exemplo, a gente tem tentado muito ajudar. A gente tem tentado ajudar com operações de adiantamento e tal, mas a gente precisa de uma segurança para colocar dinheiro. O total que a gente colocou até agora foi muito pouco, foi cerca de 600 mil reais, ok? 700 mil. 600 mil reais. A gente teria mais 1 milhão que a gente tem que colocar semana que vem. E essa semana houve um debate muito grande se a gente podia adiantar esse dinheiro para ajudar a cumprir a questão de folha agora, logo antes do jogo. É claro que a gente sempre ajuda o Bruno a desenvolver outras soluções, mas olha para você ver como que a instabilidade política é muito complicada. A gente tem um tanto de investidor agora, nós temos que tirar 1 milhão do bolso, colocar.
A grande maioria desse dinheiro que vai entrar nos próximos 2 meses, cerca de 8 milhões de reais, é quase que sem garantia, só por ser um DIP. Cerca de 8 milhões? É. Vocês vão... Para ajudar a reestruturar a RJ. Isso foi colocado em proposta, na proposta. Sim, né? sim. Isso é antes de sequer de virar SAF. E aí você tem que adiantar esse dinheiro agora. Vamos dizer que eu tenho que colocar esse dinheiro nessa semana. Tá? Você tiraria 1 milhão de reais sem saber se você vai ter SAF, se essa SAF vai ter o Arruda, se na hora que for ali for ser aprovado, ou se esse joguinho todo que está sendo jogado vai te dar um prejuízo enorme.